Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Olá, o meu nome é Teodoro Andrade, mas todos os meus conhecidos me chamam de Theo. Trabalho de segurança noturno e um posto de combustível aqui na minha cidade, no interior do Ceará. Eu vou relatar aqui uma experiência macabra que eu passei junto de alguns amigos há cerca de 14 anos atrás. E como é comum nas pequenas cidades nordestinas, o cemitério se localiza fora das cidades, e aqui na minha cidade não é diferente. O cemitério fica distante a uns 200 metros da entrada da cidade. No ano de 2007, o pai de um amigo meu comprou um posto de combustível aqui na nossa cidade, e este posto fica na entrada do próximo cemitério local. Sabendo disso, fui até um amigo que era filho do dono do posto, e contei a minha situação para ele. Eu perguntei se ele não conseguiria um serviço para mim. O meu amigo prometeu de me ajudar, mas os frentistas, as pessoas do escritório e o pessoal da lanchonete já estavam praticamente contratados, e só havia vaga para vigia noturno, pois o posto funcionaria das 3 horas da manhã até as 10 da noite. Na época, o meu filho tinha acabado de nascer. Eu precisava muito de um trabalho, pois até então eu sobrevivia vendendo meu dia de serviço. Mas às vezes tinha semana que não aparecia muita coisa para se fazer. E por isso eu e a minha esposa nos víamos apertados, praticamente sem dinheiro. Eu não pensei 2 vezes e de cara eu aceitei o trabalho, que seria com uma escala, que eu trabalharia uma noite e na noite seguinte eu tinha minha folga. Seu Valdemar fechou o posto por cerca de 2 meses para fazer uma reforma, e assim que o posto foi reinaugurado, eu comecei a trabalhar. No início era bem tranquilo, e como a cidade era pequena e com pouco movimento à noite, algumas vezes eu amanhecia o dia sozinho, sem aparecer uma viva alma. Porém, em certos dias da semana, alguns caminhoneiros dormiam em seus caminhões, lá no pátio do posto. Já fazia mais de 1 ano que eu estava trabalhando lá, e até aquele dia eu nunca tinha presenciado nada de anormal. Porém, no mês de março de 2008, em uma noite de lua, por volta das 11 horas da noite, eu estava no pátio do posto, conversando com alguns caminhoneiros que passariam a noite por lá. Um dos caminhoneiros saiu para tomar banho, em um banheiro que ficava no fundo do posto. Depois de uns 10 minutos, o mesmo voltou e me perguntou se eu havia visto algumas pessoas conversando na direção da estradinha de terra. Eu falei com ele que não havia ouvido nada. Eu disse que a estradinha de terra, na lateral do posto, acabava no cemitério da cidade. Havia um outro caminhoneiro que também estava ali conversando com a gente. Ele falou que não escutou nada também. Em todo caso, eu peguei a minha lanterna e fui andando para o fundo do posto, e depois andei um pouco na estradinha de terra, e não vi nada e nem ninguém por ali. Voltei para o pátio e fiquei mais um pouco conversando com eles, mas eles foram dormir, e em seguida eu entrei para o quartinho dos vigias.
Naquela noite não teve qualquer novidade de acontecimento. E na noite seguinte, não seria a minha escala de trabalho. Passando mais uma noite, chegou o meu turno, por volta das 9h30 da noite. Cheguei para o serviço, guardei a minha bicicleta no fundo do posto e depois das 10 horas, todos os outros funcionários foram embora para suas casas. Infelizmente, naquela noite, não tinha nenhum caminhão parado no pátio. Aquela noite foi bem estranha, pois de repente começou uma névoa que fez a temperatura cair bastante. Quando eu me vi sozinho e com aquele nevoeiro tomando conta de todo o pátio, me deu um arrepio e uma sensação estranha. Eu fiquei mais dentro do quartinho do que no pátio. E depois da meia-noite, eu comecei a ouvir vozes que lembravam uma cantoria, porém, como se fosse um clamor, com alguém sofrendo. Eu fiquei intrigado com aquilo tudo. Então, eu saí do meu quartinho, andei no entorno do posto e não vi nada. E com certeza não havia ninguém ali por perto. Porém, ao me dirigir à estradinha de terra, eu vi uma claridade que parecia vir de dentro do cemitério. Porém, a minha função era vigiar o posto de combustível. Então, eu não fui conferir o que estava acontecendo lá. Até mesmo porque eu não podia deixar o posto sem ninguém. Mas aquela noite foi bem embaçada. E no dia seguinte, eu contei para minha esposa o que eu tinha visto. E ela me falou que poderia ser algumas pessoas da igreja que foram até o cemitério orar pelas almas. E diante das minhas dúvidas, até que a explicação da minha esposa foi bem plausível. Mas mesmo assim, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E naquela noite, mesmo fora do meu turno de trabalho, por volta das 10 horas da noite, eu peguei a minha bicicleta e fui até o posto. Quando eu cheguei no posto, havia alguns caminhões estacionados no pátio. Eu avistei o meu amigo Leonardo logo em seguida, que é outro vigia que trabalhava alternando comigo no serviço. Ele estava conversando com seu Rui, que é um dos caminhoneiros que a gente conhecia e que praticamente toda semana o mesmo passava uma noite ali no posto. Quando o Léo me viu, foi logo me perguntando o que eu estava fazendo lá no posto, uma hora daquelas, e se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei com ele sobre o que eu tinha visto e ouvido na noite anterior. Ele ficou achando que eu estava tirando sarro com a cara dele. Foi então que o seu Rui nos interrompeu e falou: "Olha, Léo, o Theo não está mentindo não. Eu não sou de falar certas coisas, justamente porque as pessoas geralmente não acreditam e muitas das vezes a gente se passa por mentiroso. Só que eu viajo por estas estradas e dormindo nos pátios dos postos. Eu já vi muita marmota e vou falar para vocês que aqui neste mesmo posto, quando era do antigo dono, alguma das vezes na madrugada eu já escutei uma voz me chamando, e quando eu me levantava e olhava para o lado de fora, não havia nada e nem ninguém." E depois que o seu Rui falou isso, o Léo ficou bem cismado. Em todo caso, ficamos ali para ver se naquela noite apareceria alguma coisa. Então, por volta das 00:30, eu escutei o mesmo barulho da noite anterior. Então eu, Léo e o seu Rui fomos verificar. Subimos pela estradinha de terra que dava no cemitério. Logo que começamos a andar, ouvimos vozes e vimos as luzes dentro do cemitério. Como estávamos um pouco distante, não conseguimos discernir quem estava lá. A distância
Parecia que dentro do cemitério haviam pessoas normais que carregavam velas acesas e caminhavam por entre as sepulturas. Nós fomos com cuidado, nos aproximamos do muro bem devagar, sorrateiramente, e ao nos aproximarmos, notamos que apesar de parecer pessoas ali naquele lugar, não havia ninguém. O que havia era algo bem macabro. As criaturas lembravam cadáveres, vestindo roupas velhas esfarrapadas, e pronunciavam palavras que eu mesmo não compreendia nada do que as mesmas diziam. Ao ver aquela cena, o Léo gritou: "Misericórdia, o que é isso, meu Deus?" E quando ele falou, as criaturas nos descobriram e se voltaram para o local em que a gente estava escondido. Em seguida, começaram a andar na nossa direção. Nessa hora saímos correndo em disparada e aquelas coisas vieram atrás da gente. Chegamos no posto e novamente uma névoa tomou conta de tudo em nossa volta. Seu Rui acordou outro rapaz que dormia dentro da boleia do caminhão. Nós 4 entramos no nosso quartinho dos vigias. Coisa de 5 minutos depois, as criaturas chegaram no posto. Elas caminhavam como se estivessem perdidas, sem saber para onde ir, mas ao mesmo tempo emitiam sons horríveis que fez com que as minhas pernas tremessem. Começamos a orar e a pedir a Deus para nos ajudar. Depois de minutos, a névoa foi se dissipando e os barulhos cessaram. Porém, uma das criaturas permaneceu ali, perambulando pelo pátio, até que de repente a mesma se dirigiu para a estrada de terra, sentido ao cemitério. Depois disso, eu peguei a minha bicicleta e fui para minha casa. Quando cheguei lá, contei tudo para minha esposa. E no dia seguinte, o meu amigo Léo me falou que ele passou a noite em claro, sem pregar os olhos. À noite eu fui para o serviço, porém, depois dessa experiência macabra, por várias vezes eu ouvia barulhos vindo lá do cemitério, assim como aquelas luzes, mas nem me atrevo em ir até lá para ver o que está acontecendo, pois como diz a minha mulher, eu ganho é para vigiar o posto e não o cemitério. Boa noite, o meu nome é Antenor Vieira, moro em uma pequena cidade do norte mineiro e no início do ano de 2005, um amigo meu que conseguiu se eleger vereador arrumou uma vaga de vigilante noturno no cemitério aqui da nossa cidade, pois na época algumas pessoas estavam fazendo ponto de venda, uso de drogas e encontros amorosos nas proximidades do local. Além da falta de respeito com os mortos, eles também depredavam os túmulos e, com isso, causavam prejuízos para as famílias, donas dos jazigos. Eles também quebravam as luzes dos postes que iluminavam a estrada até o cemitério, que ficava a 200 metros fora da cidade. Além de mim, outros 3 amigos foram contratados e a gente trabalhava sempre em duplas. E no meu caso, a minha dupla era um amigo chamado José Peixoto. O nosso horário era das 18 horas até às 6 da manhã do dia seguinte. No começo, foi tudo tranquilo. Com a nossa presença, os vagabundos se afastaram do local e pararam de dar prejuízos. Porém, 2 meses depois, começou a acontecer algumas coisas estranhas. E foi durante esse período que eu tive a certeza que a nossa vida não se resumia a esse pedaço de carne podre e que depois da morte ainda acontece muita coisa. E no dia 25 de março, numa sexta-feira da Paixão, por volta das 7 horas da noite,
Valdir, que era o nosso chefe, chegou em frente ao portão do cemitério. Ele desceu do carro e nos avisou que naquela noite, provavelmente lá pela madrugada, o pessoal da Igreja Católica faria algumas rezas pelas almas e era para a gente autorizar a entrada deles. Um pouco mais tarde naquela mesma noite, nós estávamos dentro da guarita que fica ao lado do portão da entrada. Estávamos conversando e tomando um pouco de café, quando Zé Peixoto olhou no relógio e viu que já eram às 10 da noite e nesse momento a gente deveria fazer uma ronda. E apesar da cidade ser bem pequena, com aproximadamente 15.000 moradores, o cemitério é bem grande, do tamanho de 3 campos de futebol. E como era de costume, nós dois iniciávamos a ronda, margeando o muro. Quando chegava na parte dos fundos, a gente voltava pela rua principal do cemitério. Tudo estava dentro da normalidade. Então retornamos pela rua principal, que divide o cemitério ao meio. Porém, depois de andar uns 50 metros no sentido da guarita, tivemos um susto, pois vimos à nossa direita algumas pessoas que estavam vestidas com roupas brancas, paradas formando um círculo, que aparentemente elas estavam fazendo preces ou orações. O meu amigo Zé olhou o pessoal e disse: "Olha lá, Nô, que povo mais apressado. O Valdir nos disse que eles viriam mais tarde, lá pela madrugada." Bom, nós concluímos que o Valdir se equivocou com o horário. Em todo caso, deixamos o pessoal fazendo as suas orações e voltamos para a guarita. O tempo foi passando e quando se aproximava das 11h30 da noite, eu escutei o barulho das matracas subindo a estrada em direção ao cemitério. Eu saí da guarita e olhei na direção do barulho. Eu avistei um monte de gente com vela na mão e vestindo roupas que cobriam até a cabeça. Eu, quando vi aquilo, comentei com o Zé: "O pessoal que estava lá dentro ainda não saiu? Quem são esses que estão vindo agora?" É nessa hora que eu senti um calafrio, pois eu não sabia quem eram as outras pessoas que já estavam dentro do cemitério e como elas entraram. O pessoal da igreja chegou, nos cumprimentou e falou que iriam fazer umas orações pelas almas. Então abrimos o portão grande e eles entraram, e nós fomos juntos. Só que constatamos que todas as pessoas do outro grupo haviam desaparecido e sem deixar rastro. Deixamos o pessoal da igreja dentro do cemitério, fazendo as suas rezas, e voltamos para dentro da nossa guarita. Nós estávamos tentando entender quem seriam aquelas outras pessoas, mas em todo caso, deixamos para lá. O tempo passou e as nossas rotinas continuavam as mesmas, até que em uma noite de sexta para sábado, lá pela madrugada, escutamos um choro vindo de dentro do cemitério. Mais uma vez eu senti aquele arrepio. O Peixoto levantou e olhou. Ele olhou ali por perto, porém não conseguiu ver ninguém. Então pensamos que talvez fossem alguns gatos ou aves noturnas, e que havíamos confundido os barulhos. E não passou nem 10 minutos. Então escutamos novamente um choro, porém dessa vez veio acompanhado de um grito horripilante. Ao ouvir o som, eu falei com o Peixoto: "Cara, com certeza isso aí não é animal." Então pensamos que alguém provavelmente havia pulado o muro do cemitério e que estava querendo aprontar alguma coisa. Pegamos as lanternas e fomos andando pela rua principal, e quando olhamos para o nosso lado, vimos algo que lembrava uma mulher de cócoras sobre um túmulo, pois tinha cabelos grandes e desgrenhados, vestia um vestido branco, e quando eu vi aquela cena, eu fiquei com muito medo. Mas o Peixoto falou que poderia ser alguém que havia passado pelo muro dos fundos.
Em todo caso, a gente foi se aproximando daquilo, bem devagar. Quando estávamos a menos de 10 metros, a lanterna se apagou e quando voltou a funcionar, aquela coisa havia desaparecido. Procuramos por ela à nossa volta e não a encontramos, então voltamos para a guarita. Uma coisa que me chamou a atenção é que o ambiente da guarita estava gelado, como se fosse um ambiente climatizado, pois lá só tinha um pequeno ventilador, que mesmo assim estava desligado. Então eu comentei, cara, eu acho que tem alguma coisa errada nesse lugar. Mas em todo caso, tudo tinha uma explicação. A gente ficou tomando café e foi quando alguém ligou a torneira do pequeno banheiro que havia no fundo da guarita. O Peixoto deu um grito e falou: "Misericórdia! Quem está aí dentro?" Ninguém respondeu. A gente saiu e foi olhar, e quando abrimos a porta do banheiro, constatamos que a torneira estava ligada, mas não havia ninguém lá dentro. Depois de alguns segundos, o Peixoto falou que poderia ser algum defeito na torneira. Depois disso, se passou um bom tempo sem acontecer nada, mas no dia de finados daquele mesmo ano, quando cheguei para o serviço, havia muita gente lá dentro. Alguns grupos limpando os túmulos, outros colocando flores e acendendo velas e fazendo suas orações. Aos poucos o pessoal foi saindo, até não restar mais nenhum visitante. Foi então que trancamos o portão principal e fomos fazer a nossa primeira ronda. Isso já era quase 8 horas da noite. O bom era que naquele dia já havia iluminação interna. Durante a ronda, vimos um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade, correndo e se escondendo por entre os túmulos. Sinceramente, eu pensei que fosse filho de alguma pessoa que ainda estivesse lá dentro. Então perguntamos quem ainda estava lá, mas nenhuma pessoa respondeu. Eu e o Peixoto tentamos encontrar o menino. Foi quando de repente ouvimos um psiu, psiu, vindo de trás da gente. Quando viramos para ver quem era, o menino estava no meio da rua parado e dando risadas. Eu perguntei o nome dele, pois o mesmo não respondeu. Apenas deu mais uma risada e saiu correndo. Como eu estava fora de forma, pedi para o Peixoto correr atrás dele. O Peixoto foi correndo entre as sepulturas e eu fui mais atrás. De repente, eu vi o Peixoto parado, tremendo em frente a um túmulo, sem falar nada. Naquele instante, eu perguntei se ele estava se sentindo mal e se ele havia visto o menino. Peixoto não conseguia falar e mal se aguentava em pé. Apenas apontou para a frente e quando eu olhei em direção ao túmulo que ficava embaixo de uma árvore, eu descobri o motivo de tanto medo, pois havia uma foto na lápide e o retrato era idêntico ao do menino. Por isso que o Peixoto entrou em choque. Ele começou a falar coisas sem sentido, pois o menino havia entrado no túmulo em sua frente. Em todo caso, saímos correndo do local. Chegamos na guarita morrendo de medo. Deixamos o portão menor aberto no restante daquela noite, pois se o menino aparecesse, a gente sairia correndo. Porém, graças a Deus não vimos nem ouvimos nada de sobrenatural. No dia seguinte, era domingo. Eu cheguei para o serviço, só que o tempo foi passando e o meu amigo Peixoto não aparecia. Eu estranhei a demora e liguei para ele, para saber se estava tudo bem ou se havia acontecido alguma coisa. Foi então que ele me disse que não iria mais trabalhar no cemitério. Quando ele me falou isso, me deu uma vontade de trancar tudo e sair dali o mais rápido possível. Mas eu pensei, quem iria pagar minhas contas se eu pedisse demissão? Eu passei a noite toda na guarita e naquela noite nada de sobrenatural aconteceu. E no outro dia,
o Valdir me falou que o pessoal da prefeitura iria contratar outro rapaz para trabalhar comigo. Mas naquela semana ninguém apareceu. Eu tive que ficar sozinho e a minha mente me fez ouvir gritos, choros, vozes, mas eu nem me atrevi em ver quem ou o que era. E na semana seguinte, um rapaz chamado Miguel começou a trabalhar comigo. Mas esse sabia de muita coisa, pois toda noite quando ele chegava, antes de começar o serviço, o mesmo acendia algumas velas e fazia algumas orações. O mais impressionante era que o Miguel via as coisas e não tinha medo. Ele fazia as rondas sozinho e de vez em quando eu o via sair da guarita e conversar com um vento ou alguém que só ele estava enxergando. Ele me falava que muitas das pessoas que estavam ali ainda não tinham aceitado a partida e por isso precisavam de orações. Porém tinha um túmulo em especial, que quase toda noite o Miguel se aproximava e acendia velas, e conversava muito. Depois eu descobri que o túmulo era de um homem que havia se suicidado, e por isso precisava de muita ajuda, pois o mesmo ainda sofria pela partida antecipada. No início do ano seguinte, eu consegui mudar de serviço. Eu fui ser porteiro de uma escola. Porém, naquele ano que eu passei trabalhando no cemitério, eu aprendi muitas coisas. E uma delas é respeitar aquilo que a gente não vê. Esse foi o meu relato. E tenham uma ótima noite. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. Hoje eu tenho um relato bem sinistro que aconteceu comigo, pois eu achei melhor não me identificar. Isso aconteceu na época em que eu trabalhava como vigilante patrimonial na montadora da GM, em São Caetano do Sul, durante o turno da noite entre os anos de 2011 a 2019. Teve um dia que um dos funcionários estava comentando no refeitório em tom de brincadeira que deveríamos ter cuidado com a faxineira, e começava a rir sem falar o motivo. Mas eu não estava na mesma mesa, eu o vi de longe e fiquei bem curioso. Mas como éramos terceirizados, o pessoal da empresa não gostava muito de se misturar. Não sei porquê. Talvez porque haviam boatos que toda a empresa poderia terceirizar um dia. E se isso ocorresse, acabariam com as mordomias que os funcionários tinham, como os benefícios e outras coisas mais. Enfim, eu só sei que aquela história da faxineira não saiu da minha cabeça na época. Mas depois de um tempo, eu deixei para lá. E o tempo foi passando e os anos também. Foram surgindo as folgas trabalhadas. Nesse período, haviam os protótipos de carros e ninguém podia ver os próximos modelos. Nem celulares poderíamos levar para dentro do local. Foi nessa época que algumas coisas estranhas começaram a acontecer por lá. Teve uma ocasião de um amigo ter afirmado ter visto um vulto passando no corredor. E junto houve um som como se fosse de uma vassoura passando no chão. Era na área que ficavam os protótipos. Além disso, ele jurava que havia ouvido um gemido de dor. E já era tarde, com tudo silencioso e vazio. Ele ficou apavorado. Chegou até desmaiar. O rapaz foi socorrido por alguns funcionários que estavam no local e foi levado para o ambulatório. Ele ficou tão fora de si que acordou aos gritos, dizendo que não queria voltar para o galpão onde estava o veículo novo. Porém, o meu supervisor, que se chamava Seu Walter, me chamou lá e disse que iríamos ter folgas trabalhadas por um bom período. Perguntou se eu teria interesse em fazê-las. É lógico.
Eu respondi que sim, pois até então eu não sabia o que havia acontecido lá no galpão. Era uma época muito bem remunerada essas folgas trabalhadas, e foi assim que eu iniciei o meu turno da noite. Quando dava umas 22h40, a empresa disponibilizava na parte exterior da cozinha café e chá para quem estivesse trabalhando nos setores, para que tomássemos durante o turno noturno. Eu confesso que eram bem poucas as pessoas que se encontravam no meu setor circulando pelos corredores. Em uma dessas noites, eu acabei cruzando com uma mulher. Ela usava um avental azul, óculos na cabeça e um cigarro apagado. Quando ela me viu com a garrafa de café na mão, ela abriu um sorriso e disse: "Graças a Deus, vou poder tomar um café fresquinho e pitar um cigarrinho." Como eu não a conhecia, eu abri um sorriso retribuindo a mesma e disse que voltaria em 5 minutos e se ela poderia esperar. Um tempo depois eu voltei e ela estava próxima ao setor onde ficavam as garrafas de café e os copos descartáveis. Ela me pediu para pegar um copinho desses de café e gentilmente eu a servi imediatamente e na sequência eu enchi o meu copo também. Ela deu um gole rápido, sorriu e agradeceu, dizendo que agora iria fumar, dando uma risada contagiante. Durante os 3 meses que eu fiquei naquele galpão dentro da GM, sempre que eu ia tomar um cafezinho, lá estava essa mulher, sempre vestida igual e com seu cigarro atrás da orelha. Então, em um dos meus últimos plantões, eu estava falando com ela quando apareceu um outro funcionário que era mais antigo do setor. Ele se aproximou e me viu conversando com a moça. Percebi que ele parou e ficou olhando para o avental azul dela, onde estava escrito o nome da empresa terceirizada no qual ela prestava serviço de limpeza. Assim que ela saiu dizendo que iria fumar, ele me abordou no canto do corredor. Parecia assustado, bem pálido, com seus olhos bem arregalados. Ele falava sem parar: "Meu Deus do céu, não pode ser. Não pode ser. Meu Deus, o que está acontecendo aqui?" Eu, sem entender nada, eu perguntei se ele estava bem e o que havia acontecido. O rapaz deu um grito do nada e saiu correndo de volta para sua sala. E como eu sabia que alguns funcionários não costumavam nos dar muita atenção, naquele momento eu não dei muita bola para a reação dele. Eu estava lá sendo pago para vigiar e não deixar ninguém fotografar um ambiente no qual estava o projeto do novo carro. Segui com meu trabalho normalmente. Confesso que foi bem perturbador a reação daquele homem. No dia seguinte, para minha surpresa, eu recebi a notícia que eu estava suspenso para trabalhar, pois o infeliz do funcionário que me viu dando café e conversando com a tal funcionária havia passado mal em sua sala e eu mesmo não havia recobrado os sentidos até a manhã seguinte. Eu não estava sabendo de nada do ocorrido e, por não ter dado socorro ao homem, eu acabei sendo responsável por toda aquela situação, sendo assim suspenso de fazer as horas extras que estavam me ajudando tanto. Eu confesso que eu fiquei muito revoltado com toda aquela situação, pois eu era tido como vigilante modelo por toda a parte da chefia do patrimonial, mas tive que aceitar e esperar minha suspensão. Passaram-se alguns dias e fui chamado para esclarecimento. Eu estava tenso, pois eu sabia que em uma situação dessas iria criar uma dimensão tão grande para mim que eles queriam entender o que havia levado ao funcionário a desmaiar. Mas como eu sabia que eu não devia nada, eu fui em frente. Realmente eu estava sem saber no que havia acontecido. Então me fizeram olhar no sistema, que continham dados e fotos dos funcionários atuais e dos que já haviam trabalhado na fábrica.
Só que o funcionário que havia desmaiado na noite anterior estava junto e ainda muito assustado, pois ele não acreditava no que havia visto. Então foi ali na frente do diretor do RH, junto ao pessoal do patrimonial, que eu fiz o reconhecimento daquela mulher que tomava café junto comigo. Eu entrei em choque instantaneamente, pois foi revelado que aquela mulher no qual eu conversava por vários dias era uma faxineira que havia sido assassinada há mais de 25 anos. Isso mesmo, aquela mulher já estava morta há mais de 2 décadas. Ela vagava pelos corredores da fábrica durante os turnos da noite. Eu fiquei confuso e assustado com tudo que havia sido revelado ali. E não só eu, como todos da sala ficaram sem palavras. Segundo o que contaram, essa moça havia sido espancada por 3 funcionários que supostamente estavam tendo condutas inapropriadas dentro das instalações da empresa, fora do horário de trabalho. E foi dito que um deles era um bombeiro e o outro foi o próprio sobrinho da vítima. O mais assustador disso foi ver as fotos que foram tiradas do corredor onde a moça havia sido encontrada morta, próximo onde jogavam os sacos de lixo. Eu pude ver aquele mesmo avental azul de uma empresa terceirizada, já extinta. Foi perturbador. Esse foi o meu relato. Eu confesso que eu nunca poderia imaginar que isso algum dia pudesse acontecer comigo, de ter um contato tão próximo com algo sobrenatural dessa forma. Isso me mostrou que, de fato, existem muitas coisas no qual não compreendemos. Tenham uma boa noite.